Oi, turma! Na aula de hoje nós faremos Geografia na apostila página 29, as atividades industriais no Brasil. Comparado a outros países, o Brasil tem uma industrialização recente. Até meados do século XIX, os produtos industrializados consumidos no Brasil eram importados principalmente dos países da Europa. Por volta de 1840, isso começou a mudar, pois o país se tornou o maior produtor mundial de café. O grande acúmulo de capital gerado por essa produção foi um dos fatores decisivos para a instalação de indústrias no país. Inicialmente, as primeiras indústrias foram instaladas no Sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, acompanhando a infraestrutura e o mercado consumidor existentes nesses locais por causa da cultura cafeeira. Com o tempo, outras regiões brasileiras passaram a produzir mercadorias para atender às necessidades da região Sudeste, o que ampliou a atividade industrial em diversas partes do país. De acordo com o tipo de produção, as indústrias podem ser classificadas em indústrias de bens de consumo não duráveis, indústrias de bens de consumo duráveis, indústrias de bens intermediários e indústrias de base. A professora, inclusive, colocou um vídeo um pouquinho mais completo falando sobre essa classificação industrial, tá? Então, indústrias de bens de consumo não duráveis produzem mercadorias que se esgotam quando consumidas, como alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza, entre outros. Indústrias de bens de consumo duráveis produzem mercadorias com maior durabilidade, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, veículos, entre outros. Indústrias de bens intermediários produzem equipamentos e peças para outras indústrias ou para o desenvolvimento de outras atividades econômicas, por exemplo, peça para veículos, ferramentas e máquinas em geral. E indústrias de base transformam a matéria-prima em um produto semi-acabado que será utilizado por outras indústrias para a produção de diferentes bens. Esse é o caso das refinarias e das siderúrgicas. Então, como a professora havia falado, tem um vídeo complementar falando sobre essa classificação industrial. Página 30, leia a seguir algumas características atuais da atividade industrial nas regiões brasileiras. Então, o Brasil ele foi dividido em 5 regiões e a gente vai ler ali e descobrir algumas curiosidades sobre essas atividades industriais de acordo com cada região do Brasil, tá? Então, região Sudeste é considerada a mais industrializada do Brasil e tem grande concentração de indústrias variadas. Alguns dos mais importantes ramos industriais dessa região são o automobilístico, especialmente em São Paulo, o siderúrgico, o petroquímico, o naval com destaque para o Rio de Janeiro e o petrolífero no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Região Sul, que é a nossa região. Em seguida, então, vem a região Sul, com indústrias diversificadas e bem distribuídas pelo território. Nessa região destaca-se principalmente o setor alimentício e o de vestuário. Região Centro-Oeste tem muitas agroindústrias que transformaram as matérias-primas produzidas na região. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, destaca-se os frigoríficos, que beneficiam a carne oriunda de criações da região. Há também indústrias importantes de óleos vegetais e de fertilizantes em Mato Grosso. Goiás tem uma significativa produção de medicamentos, vestuários e calçados. Região Norte. De modo geral, as indústrias na região Norte são pouco expressivas, mas o polo industrial da Zona Franca de Manaus, no Amazonas, merece destaque. A maior parte das indústrias da Zona Franca de Manaus é de montadoras de produtos obtidos com tecnologia estrangeira, como televisores, telefones celulares, computadores, bicicletas, relógios, entre outros. E a região Nordeste, a principal área da concentração industrial localiza-se em Recife, com indústrias têxteis e de produtos alimentícios. Em Salvador, os destaques são os setores petrolífero e petroquímico, como o polo de Camaçari.
Seção lápis na mão, a atividade número 1. De acordo com a legenda, escreva em cada quadrinho a letra correspondente à imagem. Então, letra A, indústria de base. B, indústria de bens de consumo duráveis. C, indústria de bens intermediários. E D, indústria de bens de consumo não duráveis. Observem a imagem, leiam a descrição de cada imagem e aí sim vocês vão colocar então as letrinhas de acordo com a legenda. E a última página de hoje, página 32, atividade número 2. Em sua moradia, pesquise produtos industrializados que podem ser considerados bens de consumo duráveis e não duráveis. Depois organize no caderno um quadro com 6 exemplos de cada indústria conforme o modelo. Essa é uma atividade que vocês vão criar no caderno de geografia, criando então uma lista de 6 produtos duráveis e não duráveis, tá? Esses produtos então têm que ser produzidos em indústrias, tá? Número 3, leia o texto a seguir. Como são feitos os palitos de dentes? Para uma árvore virar este artefato de higiene bucal, a madeira passa por aparelhos industriais como tornos, descascadores, guilhotinas e afiadores. Esses equipamentos extraem de um único tronco de pinheiro com 30 centímetros de diâmetro e 10 metros de altura, nada menos que 12,6 milhões de palitos de dente. No mundo todo, a procura por esse objeto é muito grande. Só no Brasil, estima-se que 80 milhões de palitos sejam usados a cada dia. De acordo com o texto, assinale as alternativas corretas. Os palitos de dente são produzidos por indústrias de bens de consumo duráveis? Os palitos de dente são bens de consumo não duráveis? A matéria-prima do palito de dente é a árvore? Vocês podem marcar mais que uma. E o que estudei, nós não faremos por enquanto, tá? Então, em geografia, por hoje é só. Não esqueçam de assistir o vídeo complementar falando sobre a classificação industrial. Lembrando que hoje vocês também terão aula de filosofia. Até daqui a pouco.